Hello, hello, hello! Bem-vindos ao primeiríssimo Desvendando o Enem. Desvendando o Enem, gente, vai ser uma nova série aqui da Ina Rush que a gente vai ler as questões do Enem, comentar, estudar o vocabulário e algumas palavrinhas, né? Entender por que as respostas são aquelas que a gente tá vendo. E eu trouxe para vocês agora, começando, né? Como vocês gostaram bastante do Enem que eu fiz, aliás, da prova que eu fiz de vestibular da UERJ nos stories, né, da última vez, então a gente resolveu trazer aqui o Desvendando o Enem. E aí o primeiro episódio vai ser sobre o Enem 2023. É óbvio que o episódio vai ser sobre 2023. Como que vai funcionar? A gente vai ler a questão juntos. A gente vai entender o que está dizendo na questão e o que ele está pedindo. A gente vai analisar as opções e depois eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre essa questão, falar algumas curiosidades, ok? Vamos lá. Question number 1, né? A questão número 1 da prova do Enem de 2023 de inglês. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the number one contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então, o que ele está falando nesse texto? A gente vai ver daqui a pouco o que ele está falando nesse texto. Eu trouxe toda a explicação dele. Mas só de bater o olho na imagem, você já vê que tá escrito assim na imagem, né? Food for thought, que é comida para o pensamento, ou então, tipo, pense no seu desperdício, né? Você vê um monte de comida desperdiçada. E ele pergunta assim: esse cartaz de campanha sugere que A. Os lixões precisam de ampliação, o desperdício degrada o ambiente, os mercados doam alimentos perecíveis, a desnutrição compromete o raciocínio ou as residências carecem em refrigeradores. Gente, vamos lá. Só de bater o olho nessa questão já é meio óbvia a resposta, né? Mas a gente vai estudar o que o texto está falando. Ele está falando basicamente o seguinte: o americano médio joga fora por volta de 300 libras de comida a cada ano. 300 quilos, né? Pounds é como se fosse... É libras, né? Mas em quilos é muitos quilos. Eu não sei exatamente quanto que é uma libra para quilos, mas é muita coisa. A cada ano, tornando a comida o principal contribuinte para os aterros sanitários do ZEUA. Com as suas sobras, né? Coma suas sobras e mantenha seus perecíveis na geladeira. A Terra está contando com isso. Gente, o texto então está basicamente falando para você economizar comida, porque desperdiçar comida faz isso com os aterros sanitários, né? Com os landfills, que a gente chama, né, em inglês. Então, a única opção viável é a letra B. A resposta é sim, letter B, ok? Letter B, o desperdício degrada o ambiente, alright? Então, a gente tem que sempre pensar nisso aí. Então, tá bom. Vamos seguir, vamos para a próxima questão. Quer dizer, vamos para a próxima questão não, né? Vamos entender a mensagem principal do cartaz. Se você vê a mensagem do cartaz, é sobre o grande volume de alimentos que é jogado fora, que contribui para os aterros sanitários ficarem superlotados e também para a existência dos aterros sanitários nesse nível, né, impactando negativamente o meio ambiente. Então, a mensagem é essa. Vocabulário. Vocabulário dessa questão que é muito legal para você levar assim para você. Waste. Waste, unwanted materials or things thrown away. Gente, waste é desperdício, tá? É desperdício. Não é... Algumas pessoas acham que é gasto, tipo gastar, mas não, o desperdício, o resíduo, o que é demais, passou do limite. Ok? Alright. Landfill. Landfill.
a place where trash is buried in the ground. Então, landfill é um lugar onde o lixo é enterrado, buried, enterrado no chão. Então, é os aterros sanitários. Você aterra o lixo. Isso é péssimo, né? Perishables. Items, especially food, that spoil or go bad quickly. Ok? Perishables, things that go bad quickly. Perecíveis, gente. Non-perishables and perishable. É assim que você fala. Itens perecíveis, coisas que estragam rápido, que você deve botar na geladeira. Environmental degradation. The damage or decline of the natural environment. Ou seja, o estrago, né? Ou o declínio do meio ambiente mesmo, tá? Seria a degradação ambiental. Alright? Alright. Então, muitos vocabulários para vocês conhecerem com essa questão do Enem. Vamos passar para a nossa segunda questão. Essa segunda questão ela é um pouco mais pensativa, você tem que parar para pensar, é um poema. A questão número 2 é: No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. Ok? Então, esse texto, ele está falando isso. E é um poema. O poema tem um significado de tipo assim... a gente faz... Na verdade, eu não gosto de dar spoiler, né? Mas eu já dou spoiler assim que eu abro a minha boca. Mas eu vou explicar o significado do poema, né? Então, eu vou ficar quietinha e vou só passar para a parte aqui onde eu falo da questão. No poema No Man is an Island, né? A expressão No Man is an Island, de fato, ressalta o medo da morte, ideia de conexão, conceito de solidão, risco de devastação ou necessidade de empatia. Esse aqui pode ter algumas pessoas que confundam duas opções. Uma opção é a letra E, necessidade de empatia, e a letra B, ideia de conexão. E eu vou explicar por que a resposta é letra B. A resposta é ideia de conexão. Por que, Teacher Bella? Vamos entender. Primeiro vamos ver o poema como se fosse traduzido, tá? Nenhum homem é uma ilha inteira de si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. A morte de qualquer homem me diminui, porque estou envolvido na humanidade. Então, o que ele está querendo dizer? Que todo mundo está dentro de um espaço grande, conectado, né? Todo mundo é uma parte de todo, e quando se perde um, aquilo fica defalcado. Então, é uma conexão que é desfeita. Então, isso diminui, sim, a mim, se eu perder alguma outra pessoa. Então, a expressão No Man is an Island ressalta a ideia de conexão. E ele está enfatizando de nenhum ser humano está isolado, mas sim todos parte de um maior, interconectados uns aos outros. Então, é por isso que é letra B, ok? Ideia de conexão. No man is an island, entire of itself. Eu acho esse poema tão bonito. Eu acho esse poema digníssimo de um Nobel. Toda vez que eu leio esse poema, eu fico bem emocionada. Eu sou uma pessoa que gosta de poemas. Vocês gostam de poemas? Eu curto bastante. Vamos continuar. Question number... mentira! Gente, eu sempre esqueço. É porque é novo. Eu tô acostumada com o meu hello, people. E aí, agora que eu tô com o meu hi, que agora é meu novo bordão, né? Hey, tipo Taylor Swift. Só que eu não quis roubar da Taylor Swift. Aí eu fiz o hi. Pra poder ficar mais sério, né? Porque isso aqui é Enem, né? Vamos conversar. Vamos aprender algumas palavras que a gente viu nesse poema? Island, continent, diminish, involved, mankind. Seguinte, island, a piece of land surrounded by water on all sides. Então, ilha, né? Ilha é uma coisa isolada, né? É um pedaço de terra
que está cercado de água em todos os lados. Então, um pedaço de terra isolado. Ilha. Continent. One of the main large areas of land on Earth. Continent seria dos principais, né? Mas uma das áreas grandes, principais de vida, tipo, terrestres na Terra, no globo terrestre. Basicamente, um dos pedaços principais, assim, da Terra, né? Além da água, dos oceanos, a gente tem os continents, que é o continente, ok? Diminish. Diminish é to become smaller or less important. Então, se tornar menor ou menos importante. Diminuir, ok? Diminish. Eu acho muito bonita essa palavra para poemas e para textos, para quando você quer soar mais chique, mais tá? Involved. Involved, taking part in an activity or event. Então, quando você participa de alguma atividade ou evento, você está envolvido, né? Você se envolve, get involved naquilo, ok? Mankind, all human beings as a group. Mankind não é sobre bondade, tá? Kindness. É outro tipo de kind. É o tipo. Ah, that kind of butterfly. Aquele tipo de borboleta. Mankind é tipo homem. É como se fosse isso, ok? Então, os homens, né? Seria os Homo sapiens sapiens, eu diria. Mankind, humanidade. Humanidade, melhor. Humanidade, mankind. Mas humanidade tem humanity também, né? Então, vale deixar aqui um disclaimer que não é só essa palavra, né? Mas humanity também é humanidade. Alright. Esse é grande, gente. Eu fiz a tradução dele todo, tá? Aqui. Mas eu não vou ler a tradução dele todo, eu vou ler ele em inglês. Eu botei a tradução dele para vocês entenderem, mas eu já vou ler logo a explicação do texto por si só, porque já meio que explica. Eu vou ler ele em inglês para vocês terem a pronúncia do texto, como que você deveria ler, né, esse texto na hora que você for estudar e tal. Things we carry on the sea. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. We carry soil in small bags. May home never fade in our hearts. We carry carnage of mining, droughts, floods, genocides. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds. We carry our islands sinking under the sea. We carry our hands, feet, bones, hearts, and best minds for a new life. We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing, homes, hospitals, schools, temples, built on our ancestors' backs. We carry old homes along the spine, new dreams in our chests. We carry yesterday, today, and tomorrow. We're orphans of the wars forced upon us. We're refugees of the sea, rising from industrial wastes, and we carry our mother tongues. As we drift in our rubber boats from shore to shore, Então, esse é um baita de um poema, gente. Ele tem essas quebras de fala para poder fazer para trazer um pouco mais de sensação, de sentimento na hora da leitura do texto. Eu já vi ele interpretado também, né,
como, como um pequeno monólogo num teatro, e foi lindo, né? Foi lindo. Não só esse, mas outros. Ele fez um monólogo com alguns poemas em inglês. E, nossa, esse texto é muito interessante. A pergunta sobre esse texto é: ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o... Vamos lá. Onde, Teacher Bella, que ele recorre à viagem marítima? Então, quando a gente volta lá no começo do texto, você vê o título: Things We Carry on the Sea. Coisas que carregamos no mar. É uma viagem esse tempo todo. Carregando, então, num navio, provavelmente escravocrata, porque provavelmente está fazendo aí uma crítica a esse período, né? Então, tá falando de refugiados, né? Pessoas fugindo do sistema de trabalho extremamente difícil que existia naquela época e carregando consigo todas as dores, todas as coisas que, que foram deixadas pelas pessoas que maltrataram a eles, né? Então, qual é a mensagem? Na verdade, qual é a imagem, né, que a viagem marítima quer destacar? O risco de choques culturais, impacto do ensino de história, importância da luta ambiental, existência de experiência plurais ou necessidade de capacitação profissional? Gente, eu não sei vocês, mas eu bati o olho aqui e eu imediatamente já sabia a resposta, né? Eu não tive estudo nenhum. A primeira vez que eu abri essa questão, é muito evidente, porque o texto ele tá falando o quê? Coisas que carregamos no mar, né? Então, o texto ele tá falando sobre o quê? Ele descreve as diversas experiências, memórias, traumas e esperanças que os refugiados carregam consigo, evidenciando a diversidade e complexidade de suas vivências. Cada grupo ali naquele mar carrega uma vivência. Cada pessoa, cada refugiado. Então, gente, se a gente voltar, são experiências diferentes, são várias experiências, de vários tipos. Uma pessoa fala aqui a gente tem, ó. Uma pessoa fala de terra, uma pessoa fala de carnificina, uma pessoa fala de estudo, enfermagem, a outra pessoa fala sobre ancestral, a outra pessoa fala sobre não sei o que lá. Então, cada pessoa tem um ponto de vista. Toda hora parece que tem uma pessoa diferente falando nesse poema, né? Então, são experiências plurais. Então, por isso que a resposta é a letter D. Existência de experiências plurais, ok? Alright, alright, alright. Seguimos, então. Vamos aprender um vocabulário. Refugee, journey, cultural, heritage, adversity. Refugee, a person who leaves their own country to escape danger or trouble. Uma pessoa que foge do seu país para poder fugir de problema e perigo. Refugiado, refugee, ok? Journey, traveling from one place to another, often over a long distance. Viajar de um lugar para outro. Normalmente, quando a gente fala journey, a gente quer falar de uma longa distância. Então, uma jornada, né? Journey. Cultural heritage. Traditions, customs, and etc. passed down through generations. Tradições, costumes, outras coisas que você passa pelas gerações. Então, herança cultural, né? Herança cultural. Adversity, difficulties or challenges that people face. A diversidade, gente. A diversidade, tá? Não é a diversidade. A diversidade, tudo junto. Adversas, pessoas que não se batem. Dificuldades ou desafios que as pessoas encontram.
dificuldades, adversidades, ok? Very good. Alright, essa aqui, ela tem um pouco de espanhol e um pouco de inglês, tá? Que ela fala, pues estoy creando Spanglish. Bicultural systems, scientific lexicographical intertextual integrations, two expressions existentially wired, two dominant languages, continentally abraçando-se em colloquial combate. Então, tipo assim, eu não vou ler tudo, porque tem que ficar mudando do espanhol pro inglês. Sim, é uma loucura esse texto, mas é uma delícia de ler, porque é muito engraçado. E o que, que ele tá fazendo? Ele tá criando uma nova língua, o Spanglish, que é o espanhol, Spanish, né? E o English, Spanglish. Então, ele tá falando disso, né? Ele tá falando ali depois, Império Spanglish emerges. Então, o Império do Spanglish traz o quê? Território bilingual, las novelas mexicanas, né? Mexicanas, las novelas... mixing radio rock and roll, immigrant, migrant, nasal mispronouncements, hip hop, street salsa, Spanish pop, standard English classroom. Então vai misturar tudo. Tudo que a gente tem de uma cultura com a outra. Coisas que a gente tem nos Estados Unidos, coisas que a gente tem ali de culturas latinas. No caso aqui, acho que ele tá falando mais mexicano, né? Porque falou de novela mexicana e de não sei o que, não sei o que lá. Opa, perdão. Então, a questão número 4, eu já comecei lendo assim logo de cara, porque é um texto que eu bato o olho e já fico assim, emocionada um pouco até. Eu gosto muito desse texto. Ele fala sobre esse texto Spanglish, que é uma mistura de duas culturas, né? E nesse poema de Tato Lavieira, o eu lírico destaca uma: convergência linguístico-cultural, característica histórico-cultural, tendência estilístico-literária, discriminação cultural ou censura musical. Então, a gente tá aí vendo essa lista de opções. Vamos entender primeiro o que o poema, qual é a mensagem. A mensagem do poema aborda a fusão de duas línguas e culturas, né? De duas não, né? Porque o espanhol é falado em vários lugares e pode ser que tenha vários pedaços de vários lugares ali. Mas aborda a fusão de línguas, né, e culturas, ressaltando a integração e a mistura de elementos do espanhol e do inglês, assim como diferentes aspectos culturais e sociais. Então, gente, tem como ser outra coisa? Convergência linguístico-cultural. É uma mistura, tá? É uma mistura. Convergência é uma mistura linguístico-cultural da língua e da cultura dos dois lugares, espanhol e inglês, tá? Então é isso que quer dizer o texto. E esse poema Spanglish é interessantíssimo para vocês estudarem para os próximos Enems, assim, caso tenham, né, coisas mais parecidas de vocês estudarem, né? O uso da língua assim misturado com outras línguas. Vai que eles resolvem fazer o Italian. Vamos aprender um pouco do vocabulário desse texto. Bilingual, integration, cultural, convergence, lexicographical. Olha só, lexicographical, é isso aí. Bilingual é able to speak and understand two languages fluently. Uma pessoa que é bilingual, ou, no geral, a palavra bilingual, é ter a habilidade, né, de falar e entender duas línguas, fluentemente. Bilíngue, ok? Bem simples, bem parecido. Integration, the process of combining or bringing together different groups. O processo de combinar ou juntar, né, diferentes grupos. Então, integração, integrar, né? Cultural convergence,
When different cultures get more similar to each other. Gente, cultural convergence, convergência cultural. Quando duas culturas ficam mais similares umas às outras. Uma a outra, né, no caso, né? Duas culturas não, né? Diferentes culturas. Quando elas se assemelham, quando elas têm semelhanças por conta de influência mesmo, né? Lexicographical. Related to the creation or editing of dictionaries. Relacionado à criação ou edição de dicionário, né? Lexicographical seria aí lexicográfico. É uma palavra que a gente não ouve muito, mas tem relação à criação de dicionários, né? Criação ou edição de dicionários. Meio que para explicar que a pessoa está tentando criar um novo dicionário, o dicionário do Spanglish, né? Misturando aí o espanhol com o English, ok? E a nossa última questão, last question, number 5, é um texto menor, é um texto mais tranquilo, que não é nem texto, né? Mas como se fosse uma tirinha. Então fica assim, uma foto ali do pessoal no trabalho, todo mundo igual, um monte de homem, né? Oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo: letra A, criticar um padrão de vestimenta. Letra B, destacar a falta de diversidade. Letra C, indicar um modo de interação. Letra D, elogiar um modelo de organização. Letra E, salientar o espírito de cooperação. Gente, vamos olhar para essa imagem, vamos entender o que está escrito no texto. Ó, você vai adorar trabalhar aqui. Ninguém te trata de forma diferente apenas por causa da sua idade, raça ou gênero. Gente, só tem homem branco. Tá tudo em preto e branco, a imagem. Mas só tem homem igual, da mesmo jeito, da mesma raça, igual. Não tem nada diferente. Vocês estão vendo alguma diferença nessa imagem? Não, nem eu. Então, gente, a piada aqui é o cartoon mostrar uma cena onde todos os trabalhadores parecem ser homens brancos vestindo ternos iguais, que fala sobre a ausência e ainda contrasta, né? E ainda tem a fala dizendo assim, que lá não vai existir um tratamento diferenciado com base em idade, raça ou gênero. Ou seja, óbvio, porque todo mundo é igual. Ou seja, a tirinha sugere uma crítica à falta de diversidade no ambiente de trabalho. Então, gente, a letra B é a resposta correta. Destacar a falta de diversidade. Porque ninguém vai te tratar diferente só por causa da sua idade, raça ou gênero. Claro, todo mundo é igual. Óbvio, né? Então é isso, basicamente, ok? Alright. E agora vamos aprender os nossos últimos vocabulários. Diversity, workplace, criticism, stereotype. Diversity, a range of different things or people. Diversity é diversidade, né? A range é tipo assim, um tanto de coisas diferentes ou pessoas diferentes. Uma porcentagem, uma quantidade, uma quantia. Eita! Workplace. The place where people do their jobs. O trabalho onde as pessoas... O lugar onde as pessoas fazem o trabalho delas. Workplace seria o seu escritório ou local de trabalho, ok? Criticism. Expressing disapproval or pointing out faults. Então, expressando desaprovação? Ou apontando as falhas da pessoa, né? Então, crítica, criticism é crítica. Stereotype, a common and often incorrect idea about a group of people. Então, uma ideia comum, mas frequentemente incorreta, que as pessoas têm sobre um outro grupo de pessoas, que é estereotipo, stereotype, ok?
É isso que significa. Guys, eu espero que tenham entendido, basicamente, essas questões do Enem. Espero que tenha te ajudado, assim, a entender um pouco. E a gente vai ver mais questões, óbvio. Essas foram as questões de inglês de 2023. E a gente vai vendo as outras questões conforme os vídeos vão passando. Mas chegou aquele momento triste, porque não é só porque é outro tipo de vídeo que aqui também não tem esse momento triste, né? See you next time, guys. See you next time.